Queridos irmãos e irmãs, vivendo este terceiro domingo do tempo pascal, celebrando a Páscoa ainda do Senhor Jesus, a liturgia então nos convida a descobrir o Cristo vivo, que acompanha a nossa caminhada, que caminha conosco. Esse evangelho é muito bonito, ele sempre é proclamado no tempo pascal, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que nós dizemos a passagem dos discípulos de Emaús. Eles estavam fazendo o quê? Estavam voltando para casa. Estavam em Jerusalém, Jesus tinha morrido, não tinha dado sinal nenhum, estavam desanimados, estavam voltando para casa. E nessa caminhada, diz a Bíblia, de 11 quilômetros, de Jerusalém até o povoado, enquanto eles caminhavam, quem se colocou no meio deles? O próprio Jesus. E começou a perguntar, o que está acontecendo? Então eles foram colocando ele ao par das coisas, Você é o único que não está sabendo o que está acontecendo aqui? Então Jesus começou então a abrir os olhos dele, falando, mas como que vocês são lentos para entender as coisas de Deus? E foi explicando, Então aqui, se nós olharmos esse evangelho do ponto de vista catequético, Jesus, enquanto caminha, vai ensinando. Isso mostra para mim e para você que na nossa caminhada de fé, quanto mais a gente ler a palavra de Deus, quanto mais a gente participar, quanto mais nós colocarmos Jesus na nossa caminhada, mais Ele vai nos ensinando. Então, do ponto de vista catequético, Então, quando Jesus chega ali perto do povoado, uma coisa bonita acontece. Jesus faz de conta que vai mais além. E eles dizem, não, vem conosco, é tarde, a noite está chegando, fica conosco. E Jesus vem, e aí ele entra, e ali na hora de partir o pão, dão o pão para Jesus partilhar, Então na hora que Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus na partilha do pão. Aqui também nós podemos ver que um evangelho eucarístico. Eles reconhecem Jesus quando? No partir do pão, No partir do pão. Então nós entendemos esse evangelho a partir do pão repartido. Então nós olhamos o altar. O altar na missa é o próprio Cristo. Ele se dá no pão. Então nós reconhecemos Jesus no altar da Eucaristia. Então esse evangelho, ele tem uma perspectiva celebrativa, Jesus encontra os discípulos pelo caminho. É nossa vinda para a igreja. Depois ele explica as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, vai explicando as Escrituras. É a liturgia da palavra. Depois, quando Jesus finge que vai adiante, eles falam, não, venha na nossa casa. Eles oferecem a casa deles, é o ofertório. Depois Jesus entra e parte o pão e eles reconhecem Jesus, é a Eucaristia. Olha só, então podemos dizer que esse evangelho é a celebração de uma missa, perceberam? É a celebração de uma missa, Então ele tem um caráter também litúrgico. Olha então, caráter catequético, Caráter pastoral, litúrgico, e podemos ver também até da perspectiva da família. Quando a família é desunida, não conhece Jesus. Esses discípulos de Emaús, quem que eram? Vocês já se perguntaram quem que eram os discípulos de Emaús? Um deles, a palavra de Deus fala até o nome. Qual que é o nome dele? Lembra? Cleofas. Quem que é o outro discípulo? Ninguém sabe. As Escrituras não falam, Até artisticamente, eu já vi aí vários artistas pintarem um outro discípulo. Mas, um outro discípulo homem, Mas se você ler atentamente os evangelhos,
Pega o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Lá está escrito assim: estavam ao pé da cruz Maria, sua mãe, Maria, a sua irmã, Maria de Cleofas. Olha ali, o Cleofas apareceu aqui e apareceu lá no Evangelho de São João. E Maria Madalena. Daí você consegue, por intuição, dizer, São Lucas não diz, mas São João fala, que estavam ao pé da cruz Maria, a sua irmã, Maria de Cleofas. Perceberam? Então o que quer dizer? Esses dois discípulos que caminhavam e que Jesus entrou no meio deles, Cleofas, ele devia estar com a esposa dele. Ele ia vir com outro discípulo, homem, e esqueceu a mulher dele na cidade? Não ia fazer isso, ia? Não ia. Ele ia vir com a mulher dele, né? Então tudo leva a intuir que esse outro discípulo era a mulher de Cleofas. Tios de Jesus. Os dois eram tão antas que não conheciam o próprio sobrinho, né? Por quê? Porque o coração e os olhos estavam fechados, estavam desanimados, né? Eu falei anta, mas está escrito aqui, viu? Não é eu que estou inventando, não. Na verdade, eles falam lerdos, né? Como que vocês são lerdos em entender as Sagradas Escrituras, né? Como que vocês são cabeça sem inteligência, Jesus ainda fala. Vocês são inteligências e tão lerdos para entender. Jesus estava chamando os tios dele de lerdos, né? De sem inteligência. E aí então, os próprios tios não conheceram o sobrinho, né? Isso ensina que se nós, enquanto família, não nos unirmos em torno de Jesus, nós estaremos sempre desunidos. Se a família não estiver unida na Eucaristia, nós não conhecemos Jesus. É outra coisa que esse Evangelho nos ensina. Perceberam? Olha quantas coisas dá para a gente aprender desse Evangelho, né? E na perspectiva litúrgica, outra coisa também que eu esqueci de dizer. O Evangelho começa dizendo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Que dia era aquele? Era o domingo, né? O primeiro dia da semana para o judeu era o domingo. Primeiro dia da semana. Eu disse domingo passado, quando a gente explicava aquela passagem que nós ouvimos domingo passado, né? Do primeiro dia da semana. O Evangelho e os Atos dos Apóstolos têm várias passagens, mas muitas mesmo, escrito no primeiro dia da semana. Ou 8 dias depois. Significa que, já logo que Jesus morreu e ressuscitou, eles já começavam a celebrar as missas, só que a palavra não era missa, naquele tempo não se falava missa, nem Eucaristia, se falava o quê? Lembram-se? Fração do pão, né? Nós vamos para... Eles já reuniam, então eles já não celebravam mais no sábado, porque enquanto judeus, eles guardavam o sábado. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus elevou o sábado judaico à maior dignidade no domingo cristão. Então, depois que Cristo ressuscitou no domingo, já logo na Bíblia, nas primeiras páginas, nos primeiros tempos da igreja, as primeiras comunidades já não se reuniam mais no sábado. Não se reuniam mais de sábado. Porque o judeu reunia no sábado por quê? Para celebrar a criação. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então o judeu ele celebrava no sábado como o descanso de Deus. Jesus Cristo agora ressuscitando no domingo, então agora a igreja toda, a partir da palavra de Deus aqui, já não se reúne mais de sábado, se reúne de domingo. E a palavra domingo vem do latim, quer dizer o quê? Dominus, dia do Senhor. Então, desde a Bíblia, já não se reúne mais de sábado, se reúne de domingo, dia do Senhor.
E se reuniam de domingo para quê? Primeiro, para que todos pudessem estar juntos, e depois para dar testemunho. Porque alguns já tinham visto Cristo ressuscitado. Então eles já se reuniam para testemunhar. Vimos o Senhor e testemunhamos. E está aqui na primeira leitura de hoje, de os Atos dos Apóstolos. Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e disse à multidão. O que ele disse? Ele fez como que uma catequese, um anúncio. Aqui a igreja chama de querigma. O que é o querigma? Querigma é o primeiro anúncio. Todo mundo precisa ouvir o primeiro anúncio. O que é esse primeiro anúncio? Que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo por amor a nós, para que Ele morresse para a remissão dos nossos pecados. Esse é o primeiro anúncio, o amor de Deus por nós. E São Pedro fez isso. E aí lá no meio, esse discurso de São Pedro é tão importante, que lá no meio ele vai dizer: e esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Então, primeiro anúncio, primeira denúncia, e ao mesmo tempo o primeiro testemunho. Esse Jesus que vocês mataram, ele está falando isso então para os doutores da lei também, né? A primeira denúncia, Deus o ressuscitou, primeiro anúncio, e disso nós somos testemunhas. Então, primeiro testemunho. É por isso que nós somos igreja, como que é o nome da nossa igreja? Católica, Apostólica, Romana. Por quê? Primeira, católica, porque está espalhada pelo mundo inteiro. A igreja católica, a palavra católica quer dizer isso. Está no mundo inteiro numa unidade. Apostólica, porque ela está alicerçada no testemunho dos apóstolos. E romana, porque a sede está lá em Roma, onde o Papa, representando Pedro, de lá ele governa toda a igreja. Então nós somos essa igreja católica, apostólica romana, e o apostólica aqui é isso, né? Ela está alicerçada no testemunho dos apóstolos. Versículo 33 da leitura de hoje. Com efeito, Deus o ressuscitou e agora todos nós aqui somos testemunhas desse Cristo que morreu e ressuscitou por cada um de nós. E depois o próprio São Pedro vai escrever na sua carta, a segunda carta de hoje, né? A segunda leitura. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Qual foi o preço? Não foi nem ouro e nem prata. Foi o quê? O seu precioso sangue derramado na cruz. Por isso então que nós falamos, por que o sangue de Jesus é precioso? Porque o nosso resgate, o meu e o seu, a nossa salvação, foi conquistado não com ouro, nem com prata. Ouro e prata são valiosos? São, né? Ouro vale um dinheirão, né? Prata também. Mas nós fomos resgatados por algo ainda mais valioso. O quê? O sangue de Jesus, né? Derramado por mim e por você. Então é um sangue precioso, vale a minha e a sua vida também. Portanto, vamos hoje dar testemunho. Nós que somos católicos, apostólicos, romanos, precisamos dar testemunho desse sangue precioso derramado na cruz para a nossa salvação. Que nós possamos então testemunhar pela nossa união, pela nossa leitura e vivência da palavra de Deus e pelo nosso testemunho de vida em todos os ambientes. Que o Senhor então nos dê essa noite, né, a graça de sermos testemunhas, possamos valorizar esse momento tão importante que o Senhor nos ensina com a sua palavra.